Sejam muito bem-vindos a mais essa videoaula. Eu sou a professora Rayane e na videoaula de hoje faremos as atividades iniciais e a leitura do texto, do livro, como seria se assim não fosse, da atividade 4 do nosso plano de estudos tutorados da intervenção pedagógica de revisão e encerramento. Vamos lá? Vamos começar. Pegue aí a sua apostila, seja ela impressa ou no dispositivo e acompanhe aqui comigo na tela. Nós temos a atividade 1 e 2 que tem que ser feitas antes da leitura do texto. Por isso, vamos iniciar com essas atividades e depois sim fazer a leitura, certo? Acompanhe comigo. O 1 diz assim: descubra o título do livro que você vai ler, separando as palavras adequadamente. Nós sabemos que uma frase, ou aí um título que corresponde a uma frase, ele é composto por várias palavras. E para separar uma palavra da outra, precisa de um espaço. Nós fizemos já atividades referentes a isso. Então, aqui está tudo embolado. Vejam aí, tudo embolado. Qual que é a primeira palavra do título do nosso texto? O título é Como isso seria se assim não fosse. Então, a primeira palavra é como. Para a gente descobrir e copiar de maneira melhor, vamos separar. Aí eu fiz um risco entre como e isso, entre isso e seria, ou seja, entre cada palavra. Esse risco mostra onde a palavra inicia e termina, e onde ela termina tem que se dar um espaço para iniciar a outra, certo? Então vamos copiar a como, espaço, isso, espaço, seria, espaço, se, espaço, assim, espaço, não, espaço, fosse. Tem interrogação, certo? Então já descobrimos o título. Agora vamos entender esse título. Como isso seria? Isso é qualquer coisa, não é? Se assim não fosse, ou seja, se não servisse para aquilo, se não fosse para aquilo, não servisse. O 2, ele pede que você imagine. Imagine a história desse livro antes de ler, só pelo título, A partir do título. E desenhe o que você imaginou. Vamos ver, então, alguma coisa que não servisse para aquilo? Aqui o quadro. Quadro serve para quê? Para escrever. E se o quadro não servisse para escrever? Serviria para dormir. Então o quadro não ia servir para escrever, mas ia servir para dormir. Então eu coloquei uma ilustração, ou seja, uma imagem que representasse isso, o menino deitando no quadro. O que você pensou? Eu quero saber a sua imaginação. Espero que ela melhore ainda mais, seja mais explorada agora com a leitura do livro. Acompanhe comigo. Como isso seria se assim não fosse? Texto Mano Kleber e ilustrações de Henrique Jorge. Era uma vez um menino que gostava de inventar. Um belo dia, depois de muito pensar, ele inventou uma brincadeira bem diferente, dessas que mexem com a cabeça da gente. E podia brincar gente de toda a idade, bastava ter um pouco de criatividade. Cada um vinha com algo bem simples, assim como um pirulito ou um doce, e aos outros mostrava o que trouxe. E então todos ficavam pensando e imaginando como isso seria se assim não fosse. Nessa brincadeira, nada servia para o que havia sido criado. O pente não servia para ter o cabelo bem penteado. A chave não tinha sido feita para fechadura e nem para cadeado. Num copo, nada se podia beber. Nem num caderno, nada se podia escrever. Já pensou que confusão? Se uma bola não fosse feita para jogar? Se um lápis não servisse para anotar ou para pintar?
O que a gente poderia pensar? Se a borracha não se usasse para apagar, ou se um sapato não fosse feito para calçar? Pensando bem, a bola poderia virar travesseiro. O sapato? Só perguntando ao sapateiro. Com um lápis, a gente poderia o dia inteiro se coçar. A borracha? Será que dá para imaginar? Já pensou quanta confusão? Se uma bexiga não pudesse virar balão? Se um livro não servisse para ler? Então serviria mesmo para quê? E se pirulito não fosse feito para lamber? Ou se num copo a gente não pudesse beber? O que a gente poderia fazer? A bexiga ainda podia virar enfeite de toda cor. O livro serviria de abanador para os dias de calor. Do pirulito, a gente podia fazer um colar e do copo um instrumento para se tocar. E assim que se brincava e todo mundo numa nova ideia pensava o que fazer com tudo aquilo lá que parecia estar fora do lugar. Muita resposta maluca surgia. Diziam coisas que ninguém nem sabia que existia. Era uma brincadeira divertida e engraçada, e o menino, com a cabeça cheia de ideias, fez um desafio para toda a sua plateia. Agora eu quero ver quem vai me responder. E se brinquedo não fosse para brincar, o que a gente poderia inventar? Gostaram? Muito boa a história, não é? Ajuda a trabalhar a criatividade. Agora vamos para o número 3. Escreva o nome do autor e do ilustrador. Então, no início lá da leitura, eu falei o nome do autor e do ilustrador. E também aí na sua apostila, na capa, né, do livro, tem o nome do autor e o nome do ilustrador. O nome do autor é qual, então? Mano Kleber. Então, escreva aí, autor Mano Kleber. Ilustrador, Henrique Jorge. Certo? Podemos ir para 4. 4 diz assim: circule as gravuras cujos nomes têm o mesmo som inicial da palavra indicada. Então, aí está escrito bola. E tem 3 figuras: bolo, bilosca e botão. Qual desses aí começa igual bola? Bola começa com bo. Então, bolo começa com bo? Sim, então circule bolo. Bilosca começa com bo? Não, começa com bi, então não circule. E botão começa com bo? Começa, então circula. Ou seja, o som inicial é a sílaba, tá bom? Então, é a sílaba inicial. Lápis começa com lá. Qual dessas imagens aí começa com lá? Lua começa com lá? Não, começa com L, mas não lá. Lata começa com lá. Laranja começa com lá. E sapato começa com sa. Quais aí começam com sa? O sapo e sino. Não, eu quero com sa. Sino é si. O outro é sabão. Sabão também começa com sa. Então aqui termina essa videoaula. Te aguardo na nossa próxima videoaula, onde iremos terminar de corrigir a atividade 4, referente a esse texto que nós fizemos a leitura hoje. E explore bastante a sua imaginação através deste texto. Não deixe de clicar no sininho para receber a notificação e assim ver a correção. E também se inscreva no nosso canal. Te aguardo, hein? Enquanto isso, vai exercitando a sua criatividade, a sua imaginação, que eu quero ver. Um abraço e até lá!